Você tá tocando a E aí, galera, bom dia. Estou me ajeitando aqui. Estou ligado que hoje são 2 aulas de química, né? Uma agora e a última. Vou estudar tudo química, a gente tentar adiantar um pouco o equilíbrio químico, porque eu tenho alguns exercícios para fazer com vocês, cara. Né? Eu tenho alguns exercícios para a gente estar fazendo. Eu ver se eu consigo, na semana que vem, fazer alguns exercícios com vocês. Deixa eu... Ah, outra coisa, vou mandar um monte de lista para vocês hoje já, tá? Lista de química, fiz lista de soluções, propriedades coligativas, listas de termoquímica. Já preparei a lista também de equilíbrio químico. Voltou normal. Ele tá paradinho quando eu coloco o carregador. Voltou normal. Hein, galera? Então, eu preparei uma lista, vou colocar no grupo lá já para vocês algumas listas, tá? Listas de atividades que eu preparei para vocês ontem. Já vou enviar isso hoje já. No intervalo dessa aula aqui, já vou mandar umas listas. Aí fico devendo listas de física para vocês, mas estão sendo preparadas. Só um minutinho aqui. Só um minutinho, deixa eu... Eu vou abrir o nosso slide. Coisa rápida. Cadê vocês? Cadê vocês? Pré 2020. Deixa eu mandar logo o que eu tenho de preparado aqui, que aí já fica muito mais fácil. Deixa eu ver se eu esquecer. Vamos lá. CC. Pré-química, físico-química. Então, preparei o quê? Propriedades coligativas. AT01. Será que é isso?
Tem aqui, gente, rapidinho. Só quero confirmar uma parada. Esse aqui. Esse aqui é um que vai. Isso mesmo. Esse vai. Enviando. Agora, soluções. Soluções AT01. Esse vai. Vocês têm exercício pro final de semana pra caramba, tá? Pra fazer. Esse vai. Deixa eu pegar. Eu fiquei um pouco atrasado com vocês de exercício. Agora, termo. Hoje ainda eu mando para vocês de equilíbrio químico. Eu não terminei a matéria ainda. Eu já fiz de eletroquímica também. Tá aí, ó. 3 listas de matérias já dadas, hein? Ó, propriedades coligativas, soluções e termo. Tudo Enem. Enem PPL, Enem Libras, tudo Enem. Aqui para vocês, lista com gabarito no final. Coisa fina, tá? Gente, coisa finíssima. Coisa massa pra gente. Massa. Nós estávamos falando, a aula de ontem, nós falamos de temperatura, né? Deslocamento de equilíbrio por temperatura. Nós vamos dar sequência, tá? Vamos dar sequência. Ó, mandei para vocês, luxo, tá lá no grupo do pré, hein? Só coisa boa para a gente estar, vocês estarem se preparando aí da melhor maneira possível, pensando aí nesse exame nacional do ensino médio. Falta preparar uma lista de cinética. Cinética química também. Como eu não tenho muitas questões do Enem, cinética eu vou ter mais trabalho, né? Que eu vou pegar Enem de simulados do Enem. Tá claro? Então, dentro de cinética, eu vou pegar questões de simulado do Enem. Que do Enem só tenho 2. Show? Já falamos de temperatura, né? Pedi para vocês poderem copiar isso aqui, que quando o agente externo aumenta a temperatura do sistema em equilíbrio, esse sistema sempre deslocará no sentido endotérmico. Quando o agente externo diminui a temperatura do sistema, o sistema deslocará no sentido exotérmico. Sempre lembrando que o sistema vai agir de maneira a atenuar, a minimizar a ação externa a ele realizada. Tá? Nós vamos falar de concentração, e eu trouxe uma questão aqui, um assunto aqui, né, uma equação iônica, aonde eu tenho o dicromato, né, aonde eu tenho lá o dicromato aí na esquerda, o ânion de cromato, em solução aquosa, formando o cromato, né, formando o percromato, cromato, na verdade, eu tenho um dicromato, ele forma um cromato, e liberando mais H+. Se vocês analisarem à esquerda da nossa reação, eu tenho o íon H+. Então, quer dizer que se essa equação ocorre no sentido direto, eu vou produzir íons H+. Então, quer dizer que eu vou ter uma solução ligeiramente ácida. Se eu for para a esquerda, então para a direita, eu vou produzir íons H+. Se eu for no sentido inverso, eu não tenho íons H+. Tá claro isso para vocês? Então, quer dizer que se eu vou no sentido direto, para a direita, o meu pH da minha solução iria diminuir. Se eu for para a esquerda, o pH da minha solução vai aumentar, porque eu vou ter diminuído a concentração de íons H+. Tá claro? Mesmo a gente não falou de pH, eu acredito que todo mundo tem noção disso aí.
Aí, olha só. Se eu colocar íons, um ácido, o que o ácido tem para fornecer para a gente? O que o ácido, acontece com o ácido em uma solução aquosa? Eles liberam íons H+. Então, quer dizer que se eu tenho esse equilíbrio químico e gotejar ácido nele, eu estou gotejando ali, eu estou colocando H+. Então, se eu acrescento... Deixa eu pegar meu pincel aqui rapidinho. Então, ao acrescentar... Então, se eu pegar, estou pegando um ácido. O que o ácido é, professor? O ácido, na realidade, né, qualquer ácido, ele pode ser representado assim, segundo a Arrhenius, né, gente? Então, eu vou ter a produção de íons H+ em solução aquosa. Não estou interessado no ânion, estou interessado nesse cara. Então, quando eu acrescento ácido à minha solução, estou jogando lá dentro íons H+. Aí, o meu sistema pensa bem assim, peraí, eu estou aumentando a quantidade de H+, então eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que diminuir. Como que eu vou diminuir a quantidade de um componente desse meu equilíbrio? Indo para o sentido oposto. Então, o equilíbrio desloca no sentido inverso. Então, a coloração vai ficar o quê? Alaranjada. Agora, se ao invés de um ácido, eu jogasse uma base, um hidróxido, o que aconteceria se você, ao invés de H+, você disponibilizasse OH-? Aí você fala assim, professor, mas não tem hidroxila aqui. Sim, mas a hidroxila reage com quem? H+. Então, eu tenho H+, que está sendo produzido nessa reação, que se eu coloco uma solução alcalina ali, uma base, um hidróxido, eu vou ter OH-, eles vão se interagir, vai formar o que para a gente? Então, eu vou ter diminuído a quantidade de H+. Aí você fala assim, professor, mas não aumentou a quantidade de água? Tá, mas água é um meio reacional, então não vai interferir. A água aqui está no estado líquido, né? A água pura não altera o equilíbrio, aqui nesse caso, solvente puro. Então quer dizer que essa água, esse H+ sendo consumido, meu sistema fala assim, peraí, eu tinha que produzir tantos mols, estou produzindo menos que isso, que está sendo consumido. O que vai fazer? Ele desloca no sentido direto e a minha solução fica amarela. Então, gotejei ácido, ela fica alaranjado, gotejei base, ela fica amarelo. E aí você consegue ficar brincando isso no laboratório. A molecada gosta, né, de ver essas alterações de cores, né? Então, se eu acrescento uma solução alcalina, ou uma solução básica, ou ainda o hidróxido, como queiram chamar, ela vai ficar amarela. Por quê? Porque eu vou passar a consumir íons H+. Se eu vou passar e consumir íons H+, devido à adição dessa base, eu vou ter menos quantidade de H+. Menos quantidade, eu vou ter que repor essa quantidade. Então, eu vou ter que ir para a direita. A gente costuma resumir assim: se eu aumentar a concentração de qualquer componente do meu equilíbrio, eu vou deslocar sempre no sentido oposto. Por exemplo, se eu acrescentar um reagente, eu vou deslocar para o lado dos produtos. Se eu acrescentar um produto, eu vou deslocar para o lado dos reagentes. Isso que quer dizer sentido oposto. Agora, a diminuição, a retirada de qualquer componente do meu equilíbrio fará o meu equilíbrio deslocar no mesmo sentido dessa espécie removida. Então, quer dizer que vocês perceberam, quando eu joguei a base, eu estava removendo, eu joguei a base, eu adicionei uma substância para que indiretamente a quantidade de H+ fosse diminuída. Então, indiretamente, eu estou removendo íons H+. Remover uma espécie química fará meu deslocamento e no mesmo sentido. Como H+ era um produto, eu desloco no sentido do produto. Se eu remover um reagente, eu desloco no sentido do reagente. Ficou claro para vocês aqui aquela reação iônica deu para interpretar? Vocês perceberam que eu tive que pensar numa reação ácido-base, né? Galera, e aí? Fala para mim aqui se deu para entender quando eu falei de concentração. Eu coloquei uma... Show. Eu coloquei uma equaçãozinha um pouquinho mais complexa, que a gente entende aquilo ali, a gente entende qualquer outro. Pressão.
Jonaci, como que a pressão vai influenciar, né, no meu equilíbrio? Eu quero que, antes de começar a falar de pressão, quando eu alterar a pressão barra volume, eu vou mostrar para vocês o porquê. Alterar a pressão, porque barra volume. Vamos pensar na equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao meu número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Show? Eu vou passar esse volume para cá dividindo, então ficou assim, pressão, na realidade a equação de Clapeyron é assim, né? Aquela ali é só para dar frase sobre volume. Vocês estão percebendo que pressão e volume são inversamente proporcionais? Se meu volume aumenta, a minha pressão diminui. Perfeito? Maior volume, menor pressão. Menor volume, maior pressão, porque meu volume, ó, é o meu denominador da minha razão. Então, o volume é diretamente proporcional à quantidade de partículas, volume é diretamente proporcional à pressão é diretamente proporcional ao número de partículas, a pressão é diretamente proporcional à temperatura, porém, é inversamente proporcional ao volume. Então, nessa parte aqui, a gente vai trabalhar com volume, né? Ou pressão, por isso que eu estou barra pressão. Então, pressão é inversamente proporcional ao volume. Tá claro? Não posso esquecer disso aí. Então, quer dizer que se eu aumentar o volume, a minha pressão vai diminuir. Se eu diminuir o volume, minha pressão vai aumentar. Tá claro? E pressão, escrevi aqui do lado aqui, ó, barra aqui, ó, e pressão é diretamente proporcional ao número de partículas. Só que é interessante que eu vou colocar aqui o número de partículas no estado gasoso, tá, gente? É porque substâncias sólidas ou líquidas não vão influenciar na minha pressão. Então, tem que estar pensando sempre em espécies químicas no estado gasoso. Isso é importante para a gente. Então, vamos ver o que eu trouxe aqui para a gente de pressão. Então, considerando uma reação química hipotética, repare que do lado dos meus... Vocês estão percebendo que aqui é número de mols, independente da minha substância que eu estou trabalhando. Número de mols. Vocês viram que, pelo volume molar, nós estudamos lá em estequiometria, que qualquer espécie gasosa, qualquer 1 mol de qualquer espécie gasosa, nas condições normais de temperatura e pressão, vão ocupar 22,4 litros. É o volume molar. Então, quer dizer, quando eu olho aqui para o lado dos meus reagentes, eu vejo 4 mols de espécies químicas no estado gasoso. Então, quer dizer que se eu tenho 4 mols aqui de espécies químicas no estado gasoso, galera, eu tenho uma pressão, ó, uma pressão igual a 4. Eu vou falar de 4 volumes. Quando eu olho do lado dos meus produtos, eu tenho 2 mols. Então, quer dizer que se o meu sistema está na mesma condição de temperatura, a pressão que os meus reagentes exercem é maior do que a pressão que os meus produtos exercem. Então, olhando para esse meu sistema em equilíbrio, eu já consigo saber que a pressão que os meus reagentes exercem é maior do que a pressão que os meus produtos exercem. Tá claro isso? Aí, galera, sempre que eu causar um aumento de pressão ou diminuição de volume, que é a mesma coisa, sobre o sistema, né, desloca o equilíbrio no sentido de menor volume da fase gasosa, menor quantidade de matéria. Então, quer dizer que para esse sistema aqui, se eu aumentar a pressão desse meu sistema, ou seja, diminuir o volume, eu vou para onde? Para o lado dos meus produtos. Porque tem menor quantidade de matéria. Logo, terão menor volume gasoso. Perfeito? Se eu
diminuir a pressão, ou seja, aumentar o meu volume. Aumentar o volume, o meu sistema desloca o equilíbrio no sentido de maior quantidade de matéria no estado gasoso. Tá? Fique atento a isso. Então, aumentei a pressão, eu vou para o lado que tem menor quantidade de matéria. Diminuiu a pressão, eu vou no sentido que tem maior quantidade de matéria no estado gasoso. Só influenciam na pressão espécies químicas no estado gasoso. Se eu tenho uma solução, um equilíbrio que todo mundo está aquoso, a pressão-volume não altera esse equilíbrio. Se eu tenho a mesma quantidade de matéria do lado reagente e produto no estado gasoso, a pressão barra volume também não altera o meu equilíbrio. Eu tenho que ficar muito atento a isso aí. Eu tenho que observar pra caramba o meu sistema termoquímico. Então vamos. Eu vou fazer alguns exercícios com vocês bem, como pode dizer para vocês, bem de fixação, são exercícios conceituais para que a gente possa memorizar essa questão de deslocamento, de equilíbrio, o princípio de Le-Chatelier, tá? E aí depois nós vamos para grau de ionização, grau de dissociação, dependendo da espécie química que eu estou fazendo essa dissolução na água. Então vamos lá. Considere a reação do equilíbrio abaixo. No equilíbrio, eu tenho gás de nitrogênio e oxigênio do lado esquerdo e monóxido de nitrogênio do lado direito. É possível deslocá-lo para a direita. Então, eu quero que esse meu equilíbrio químico vá para a direita. Ou seja, eu quero deslocar no sentido dos meus produtos. Como é que eu posso fazer para deslocá-lo no sentido dos produtos? Então, vamos ver. Letra A fala que se eu retirar o gás nitrogênio, eu vou deslocá-la para a direita. Não. Segundo Le Chatelier, se eu remover qualquer espécie química do meu equilíbrio, o equilíbrio desloca no sentido a repor a ele, ou seja, no mesmo sentido. Então, como N2 é um reagente, se eu retiro um reagente, eu desloco no sentido dos reagentes. Então, aqui favorece a reação indireta. Então, aqui, reação indireta. Então, deslocaria no sentido dos reagentes, indireta. Removendo o NO. Se eu remover uma espécie química, eu desloco no mesmo sentido. Então, eu vou favorecer a reação direta. Introduzindo o catalisador. Não altera. Só diminui a energia de ativação e aumenta as duas velocidades. Velocidade da reação direta e velocidade da reação inversa. Não altera. Diminuindo a pressão. Vamos ver. Aqui eu tenho 1 mol de N2, aqui eu tenho 1 mol de O2. Desse lado eu tenho 2 mols. Desse aqui eu também tenho 2 mols. Então, quer dizer que a quantidade de espécies químicas no estado gasoso, tanto do lado reagente quanto do lado produto, é o mesmo. Logo, pressão não altera o meu equilíbrio. Então, não altera. Esse equilíbrio aqui, tá? E aí? Então, sobrou para a gente letra B. E aí, como é que tá? Tranquilo?
Prof, explica de Tranquilo? novo pra mim a D e a E. Ih, ninguém fala nada. Galera, 2. Temos o equilíbrio. Queremos aumentar a concentração do dióxido de carbono. Como é que eu faço para aumentar a concentração de uma espécie química? Deslocando no sentido dela. Dióxido de carbono é um produto, então preciso deslocar isso para a direita. Tá? Então, de novo, olha a quantidade, olha os mols de espécies gasosas. Ah, eu não estou escutando, não. Agora eu estou. Pode falar agora para ver se eu escuto, Vivian. Oi, a Natália fez uma pergunta. Ah, Natália, não te ouvi, Natália. Repete para mim, por favor. Eu estava com. Eu desliguei o áudio do meu computador e não percebi que eu tinha feito isso. Eu ia pedir pra você explicar de novo a D e a E da 1. A O resto D, dá vai ser a mesma coisa da 2 aqui. beleza. Então, olha só, Natália. Ó, todo mundo aqui é um equilíbrio homogêneo que está todo mundo no mesmo estado ou numa mesma condição. Aqui está, no caso, no mesmo estado físico. Quantos mols que eu tenho do meu lado dos meus reagentes? Ó, 1 mol de monóxido de carbono e 1 mol de água no estado gasoso, perfeito? Então aqui eu tenho 2 mols. Quantos mols que eu tenho aqui do lado dos meus produtos? 1 de dióxido de carbono e 1 de gás hidrogênio. Também tenho 2 mols. Então, já que esse meu sistema está numa mesma condição de temperatura, então você concorda que o volume ocupado pelos meus reagentes e o volume ocupado pelos meus produtos são iguais? Sim. Sim. Então quer dizer que a pressão por eles exercidas também são as mesmas. Então quer dizer que quando eu tenho uma condição dessa, a pressão nem o volume vão alterar meu equilíbrio. Então aqui, ó, eu posso aumentar a pressão, eu posso diminuir a pressão, que nada será feito a esse equilíbrio. Por quê? Porque o número de mols, os volumes desses meus reagentes e produtos são iguais. Eu tenho 2 mols de gás do lado dos reagentes e 2 mols de gás do lado dos meus produtos. Então, a pressão não altera esse equilíbrio especificamente. Sim? Sim ou não, Natália? Entendi. Entendeu? Quando aumentar a pressão e tal, vai ser pra todos, né? Tipo, Porque eu não tenho como aumentar só de um lado, eu vou aumentar o meu sistema. No meu isso. sistema tem reagente e produto. Entendi. Show? Eu vou dar mais exemplo mais na frente, onde a temperatura vai influenciar, tá? Que a temperatura não, que a pressão vai influenciar. Agora, olha só, se eu adiciono uma espécie química, eu adicionei H2. O que eu falei para vocês? Toda vez que eu adiciono uma espécie química, eu vou para o sentido oposto. H2 é produto, então desloca no sentido dos meus reagentes. Se eu vou para o lado dos reagentes, eu vou ter menos dióxido de carbono. Ele quer aumentar a quantidade de dióxido de carbono. Dióxido de carbono é um produto, eu quero ir para o lado dos produtos, não para o lado dos reagentes. Então a C não vai dar certo. Retirar a água. Se eu retiro ou se eu remover uma espécie química, meu equilíbrio vai para o mesmo sentido da espécie química removida. A água está no lado dos reagentes. Então, se eu remover a água, eu vou para o lado dos reagentes. Não vai aumentar a quantidade de dióxido de carbono. Para aumentar a quantidade de dióxido de carbono, eu precisaria ir para o lado dos produtos, não para o lado dos reagentes. Então, a D não dá certo. Adicionar monóxido de carbono. Quando eu adiciono uma espécie química, eu vou no sentido quê? Oposto. CO é o quê? Reagente. Então, se eu adicionar ele, eu vou para o lado dos produtos. Indo para o lado dos produtos, eu vou aumentar a quantidade de produtos. Consequentemente, eu tenho o que ele quer. Então, a alternativa para a gente. Letra E. E aí? Tranquilo. Tranquilo, né? Agora, vamos analisar essa aqui. O equilíbrio gasoso representado pela equação. Está aí a nossa equação. Tá?
Tá? E aí, galera, então vamos lá. O equilíbrio gasoso representado pela equação é deslocado no sentido de formação de NO. Então, eu quero deslocar para a direita. O que eu vou fazer? Repare de novo que a quantidade de mols gasosos dos reagentes e produtos são iguais. Então, pressão, ó, pressão, volume, catalisador, nada disso influencia, tá? Nada disso, para esse caso, vai deslocar esse equilíbrio. O que sobrou para a gente? Se eu retirar N2 ou se eu aumentar a temperatura. Se eu retirar uma substância química, eu vou deslocar no mesmo sentido dessa substância. Ele quer ir para o lado dos reagentes. É deslocado no sentido de formação de NO. NO é um produto. Ele quer deslocar do lado dos produtos. Quando você retira N2, que é um reagente, eu vou deslocar do lado dos reagentes. Então, isso não dá certo. O que sobrou para a gente? Letra C. E por quê? Se a temperatura for aumentada, eu disse para vocês que o aumento da temperatura fará o equilíbrio deslocado no sentido endotérmico. Toda vez que aparecer a variação de entalpia numa reação, essa variação de entalpia se dá no sentido direto da minha sistema. Então, quer dizer que no sentido direto da minha reação, o processo ele é endotérmico. Vai fazer isso para absorver o calor que... Isso aí. Vai fazer isso para poder absorver o calor que foi fornecido no meu sistema. Sim? No sentido indireto, ele é exotérmico para esse sistema, tá? Então, quer dizer que se eu aumento a temperatura, eu forneço calor para esse meu sistema, o que ele vai fazer? Absorver esse calor. Como que ele absorve? Indo para o sentido endotérmico. Se eu vou para o sentido endotérmico, eu vou ter o quê? Mais produtos formados. Eu vou ter um rendimento maior da minha reação. Então, a resposta seria letra C. Tranquilo? Galera, agora para a gente tentar resumir tudo que foi dito agora, né, até agora sobre o princípio de Le Chatelier, aí a gente acaba encerrando essa primeira aula e depois nós vamos continuar agora com a parte matemática, né, de cálculo. Le Chatelier não tem cálculo, tá? Não tem cálculo. Le Chatelier é interpretação. Nós temos muitas questões do Enem de princípio de Le Chatelier, tá? Muitas questões do Enem, muitas questões. Depois vou separar algumas para a nossa última aula, para a gente poder fazer sobre Le Chatelier. Então vamos lá. Nitrogênio e hidrogênio reagem para formar amônia, segundo a equação. Já está balanceada. Fique atento também à questão do balanceamento. Vocês olhando para esse sistema, vocês estão percebendo que do lado dos meus reagentes eu tenho 4 mol de espécies gasosas? Sim? Se eu tenho 4 mol de espécies gasosas, você concorda que a pressão que os meus reagentes exercem é maior do que a pressão que os meus produtos vai exercer? Está claro Sim. isso para vocês? Então, aqui o volume e pressão já altera o meu equilíbrio. Repare que quando eu vou no sentido direto da minha reação, além da amônia, eu estou produzindo o quê? O que esses 22 quilocalorias representam para a gente? Calor. Calor. Então, quer dizer que no sentido direto, a minha reação ela é iso ou endotérmica? Ei? Ela é o quê? Isotérmica. Perfeito. Então, olha só. Se a mistura dos 3 gases estiver em equilíbrio, qual é o efeito em cada situação sobre a quantidade de amônia? Se provocar. Eu quero saber se eu vou aumentar a quantidade de amônia, se eu vou diminuir a quantidade de amônia, ou se eu não vou alterar a quantidade de amônia produzida. Se eu comprimir a minha mistura, ou seja, se eu diminuir o volume. Então, comprimir é diminuir o volume. Diminuir o volume é fazer o quê com a minha pressão? A palavra comprimir quer dizer
diminuir o volume. O que acontece com a minha pressão? Ela aumenta. Se eu aumento a pressão, eu vou para o lado, vou para o sentido de menor quantidade de matéria. Aonde é que tem menor quantidade de matéria? Do lado dos meus reagentes ou do lado dos meus produtos? Do lado dos meus produtos. Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da velocidade da minha reação direta. Se eu aumento a minha velocidade da minha reação direta, consequentemente, eu vou ter um aumento da concentração de amônia no meu sistema. Perfeito? Olha a nossa analogia. Comprimir é diminuir o volume. Diminuir o volume é a mesma coisa. Diminuir o volume é a mesma coisa que aumentar a pressão, né? Como consequência dessa diminuição de volume, eu vou ter o quê? Um aumento na minha pressão. Aumentar a pressão, eu vou para o sentido que tiver menor quantidade de matéria. Nesse caso, eu tenho menor quantidade de matéria do lado dos produtos. Então, a minha velocidade da minha reação direta vai ser o quê? Aumentada. Se eu vou aumentar a velocidade da minha reação direta, eu vou deslocar no sentido dos produtos. Então, eu vou produzir mais amônia. Show? Está aqui, aumenta. Se eu aumentar a minha temperatura, se eu aumento a minha temperatura, o aumento da minha temperatura fará meu equilíbrio deslocar no sentido endotérmico. Como a Natália disse, para a direita eu tenho liberação de calor, então eu tenho que ir para a esquerda. Então a concentração de amônia, se eu for para a esquerda, eu vou ter mais reagente, consequentemente menos produto. Então a concentração de amônia vai diminuir. Prof, Oi. eles têm alguma tendência em deixar o sistema numa mesma temperatura? Porque, tipo assim, se aumentar, eles vão absorver. Se diminuir a temperatura, eles têm que liberar. Esse que é o princípio de Le Chatelier. Le Chatelier diz que toda ação externa realizada sobre o meu sistema agirá de maneira a minimizar, a atenuar a ação externa. Esse é o princípio de Le Chatelier. Beleza. E o aumento da pressão ou diminuição da pressão, como que eu posso, tipo, É a igual de mesma coisa. Então, por exemplo, eu aumentei a pressão. Se eu aumentei a pressão, eu falo assim, opa, como é que eu faço para diminuir a pressão do meu sistema? Diminuindo a quantidade de matéria. Lembra, P, N, R, T. Opa, quer ver aqui embaixo. Eu fiz uma diminuição do meu volume. O que eu vou fazer? O que o meu sistema vai fazer para que a pressão volte a ser como era? Diminui a quantidade de matéria. Porque a minha pressão diminui. Lembra que quantidade de matéria e pressão são diretamente proporcionais? Se eu fosse para o lado do produto, eu teria 4 mols aqui. Aí eu vou para o lado dos meus produtos, que eu só tenho 2 mols. Então, minha pressão vai cair. Eu aumentei, o meu sistema diminuiu, diminuindo a quantidade de matéria no estado gasoso. Tranquilo para vocês? O que eu fiz? Eu causei o aumento de pressão do meu sistema. E o que o meu sistema fez? Diminuiu a pressão. Como que meu sistema aumenta ou diminui a pressão? Alterando a quantidade de matéria. Então, nesse caso, se ele vai para o lado dos produtos, eu só tenho 2 mols de substâncias gasosas. Então, se eu for para o lado dos produtos, eu terei o quê? Uma menor pressão. Se eu for para o lado dos meus reagentes, eu vou aumentar a pressão do meu sistema, porque lá tem mais quantidade de matéria. O sistema. Então, se o sistema desloca, nesse caso, se ele deslocar para a direita, ele vai ter uma pressão menor. Se ele deslocar para a esquerda, ele vai aumentar a sua pressão. 3. Introdução de hidrogênio. Se eu introduzir hidrogênio, se eu adicionar hidrogênio, para onde é que eu vou? Quando eu adiciono, eu vou tentar consumir essa espécie química adicionada. Como é que eu vou consumir hidrogênio? Indo para o lado que ele não está. Então, vou para o lado dos produtos, consequentemente, a concentração de amônia também aumenta. Tranquila a questão?
Fechou? Fechou o Le Chatelier? Hein? Fechou o Le Chatelier? Sim. Beleza. Gente, é importante que vocês... Tudo que eu falei agora, a parte mais importante agora foi Le Chatelier. Eu dei a introdução de equilíbrio, KC, vou falar de KP para vocês. Depois, no finalzinho da nossa aula, eu falo de KP, vou terminar tudo. Mas o mais importante até agora foi Le Chatelier. Então, né? É interessante, faça um resumo, né? Faz mais alguns exercícios, né? Procura aquelas questões do Enem, grifa lá, Le Chatelier, olha como é que a questão do Enem vai cobrar para vocês, para que vocês possam cair uma questão dessa não perder, que é uma questão fácil para acertar. Galera, até daqui a pouco, né? Fui. Daqui a pouco a gente retorna aqui. Um abraço.